Para completar, qual será o futuro de Léo Pelé? Zagueiro que pertence ao Vasco da Gama, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Hora de falar sobre o futuro de Léo Pelé, o zagueiro do Vasco, tem sido sugerido para clubes brasileiros. E esse movimento não parte dos dirigentes do Vasco, e sim do representante do atleta. O Léo anda bastante incomodado com uma perseguição que existe por parte da torcida do Vasco. Isso remete ao ano passado, em que o Léo era o cara que dava as entrevistas no momento de maior crise. Qualquer erro do Léo dentro de campo e se reflete em várias vaias, perseguição, xingamentos. Diante desse cenário, o Léo prefere deixar o Vasco no fim dessa temporada. Atleta cujo contrato no Vasco se encerra em dezembro de 25 e ainda existe a possibilidade de prorrogação automática do contrato. A avaliação da comissão técnica e da diretoria é de que o Léo é um bom jogador que agrega, que é interessante, mas o Vasco reconhece toda essa dificuldade e se pintar proposta boa, o Vasco pode fazer negócio. O que significaria uma proposta boa? Pelo menos algo que iguale os 16 milhões de reais investidos quando da compra dele junto ao São Paulo. O Léo tem sido oferecido para alguns clubes, entre eles Bahia e Palmeiras. Só para complementar, zagueiro de boa qualidade na saída de jogo, rápido, mas que tem falhado em lances importantes. A pergunta que eu quero deixar para você é: o Léo Pelé caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentários e registre a sua opinião. Nicola, o ADJ está tendo reunião para SAF. Pode ser interessante. Interesse do grego? Não, não é não. Deixa eu falar sobre o Evangelos Marinakis, que é o dono do Nottingham Forest, é o dono do Rio Ave e também do Olympiacos. E o Marinakis decidiu comprar um clube no Brasil. Já havia contado para vocês que o Vasco é uma possibilidade. Existe um outro clube em negociação com o Marinakis, tá? É um clube brasileiro da primeira divisão com um perfil completamente diferente do Vasco. Nicola, qual é esse clube? Não sei. Não sei mesmo. O que eu tô fazendo? Eu tô entrando em contato com alguns clubes que já são SAF ou vão virar SAF. Conversei com o Mário Bittencourt para perguntar se o Fluminense era esse alvo, se tinha negociação, ele descartou. Conversei com o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, a Fortaleza já virou SAF. Ele disse que nunca houve contato com o Marinakis, tá? Então, podemos descartar esses dois clubes. Só para lembrar, eu já havia contado ontem também, que o Edu Gaspar, enquanto ainda trabalhava no Arsenal, havia visitado 8 clubes brasileiros no ano passado. E essas visitas se deram para um projeto que ele tinha no Arsenal de criar uma parceria entre o Arsenal e um clube brasileiro. O negócio acabou não avançando por opção do próprio Arsenal, tá? Então é possível que esse relatório das visitas que ele fez ao futebol brasileiro tenha sido repassado para o Marinakis e tenha ajudado também na escolha do clube que o Marinakis vai comprar. Fabrício Valentini, boa noite, Nicola. Estão dizendo que o Grego e o Vasco estão trocando documentos para finalizar. Procede? E o Léo Pelé vai para o Bahia ou para o Palmeiras? Fabrício, vamos lá. Ontem o próprio Pedrinho admitiu que existem conversas, mas todas em estágio inicial. Tá? Ele chegou a dizer que tem conversas há mais de um mês com um dos investidores, mas que não tem nada perto de ser fechado. E é basicamente a informação que eu tenho do outro lado. Eu não tenho a informação do Edu Gaspar, mas de pessoas muito próximas ao Edu, tá? As pessoas admitem, só para lembrar que o Edu Gaspar acabou de ser contratado pelo Marinakis, mas não foi nem anunciado ainda. Ele se desligou do Arsenal, nesse momento estava lá nos Emirados, estava lá no mundo árabe, lá curtindo com a esposa, enfim. Quando ele voltar, ele vai ser apresentado, anunciado, e a partir daí ele vai coordenar de fato essas negociações. E eu não acredito nessa história, de que já exista troca de documento, que o negócio esteja perto de ser assinado, tá? Eu não acredito. Eu posso dizer que existem negociações, existem tratativas, mas nada tão próximo assim. Sobre o Léo Pelé, o Léo tá com um filme meio queimado entre torcedores do Vasco, né? No Bahia, ele reencontraria o Rogério Ceni. No Palmeiras, para mim, ele seria reserva. O que eu vou fazer? Vou mandar uma mensagem para uma pessoa do Vasco. Boa noite. O senhor vai bem? Léo Pelé, tem sondagem ou proposta de Palmeiras ou Bahia? Palmeiras e Bahia. Deixa eu mudar aqui, ó. Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma coisa eu conto para vocês. O AVM tá perguntando sobre a Costa no Vasco. Esse meio atacante argentino que tá deixando o Cincinnati.
O primeiro clube brasileiro que o identificou como um jogador com potencial foi o Vasco. O Vasco chegou a fazer proposta no começo do ano, não houve acordo com o Cincinnati. O clube americano queria uma compensação financeira muito alta. E foi para esse clube americano que o Vasco emprestou o Orelhano, e é esse time, o Cincinnati, que vai comprar o Orelhano do Vasco por 3 milhões de dólares, tá? Hoje, além do Vasco, o São Paulo e o Atlético Mineiro têm a intenção de contratar o Acosta. O São Paulo por conta dessa avaliação do Rui e o Atlético Mineiro por conta do técnico Gabriel Milito. O Milito trabalhou com a Costa no Estudiantes e vê nesse jogador alguém com muito potencial, 30 anos de idade, livre no mercado. Ele optou por não ficar no Cincinnati. O Kleber Moraes, Nicola, esse grego deve estar atrás do Atlético Paranaense. Kleber, diretor de Pernambuco. Vamos lá. Kleber, eu tenho passado algumas informações sobre o Marinacks, né? Uma delas é que o Vasco é um alvo. A segunda é que há um outro clube em negociação nesse momento. Esse clube é da Série A do Brasileiro, com um perfil diferente do Vasco da Gama. Eu perguntei para essa minha fonte o que é um perfil diferente. É um clube menos popular? É um clube que está no momento de alta? O que é esse diferente? A pessoa não quis dizer porque disse que se passasse qualquer dica eu mataria. Então, o que eu sei contar para vocês é que o Marinacks conversa com o Vasco e com outro clube da Série A com perfil diferente do Vasco. Tem algumas coisas importantes para serem ditas. O Marinacks e o filho dele estão curtindo todo esse engajamento do torcedor vascaíno. Não fosse por isso, e o filho do Marinacks ontem não teria feito um story postando um relógio embaixo escrito Rio de Janeiro, tá bom? Como eu prometi para vocês, pintou superchat, eu coloco na tela. Vinícius Gomes, salve Nicola. Descobriu o adversário do Vasco grego? Não, é exatamente sobre isso que eu estava falando, né? Só sei que é um clube da Série A do Campeonato Brasileiro com um perfil diferente do Vasco. Essa informação sobre o interesse e a negociação com outro clube, ela partiu da primeira fonte que me contou que o Marinacks havia contratado o Edu para comprar um time no Brasil. Essa pessoa falou, Nicola, o Vasco existe, de fato tem negociação, mas tem um outro clube. E esse outro clube é um dos times que o Edu Gaspar visitou no ano passado. O Edu esteve em 8 times no ano passado visitando, fazendo um relatório, porque o Edu tinha na oportunidade a intenção de estabelecer uma parceria do Arsenal com um clube no Brasil. Os donos do Arsenal não gostaram muito da ideia, acabaram brecando a ideia. Quando o Marinacks procurou o Edu e o Edu disse, olha, já que você quer comprar um clube, eu tenho um relatório desses 8 times, o Marinacks gostou bastante do relatório e a partir daí começou a negociar com um desses 8. Eu sei que ele visitou o Fluminense, eu sei que ele visitou o Botafogo, eu sei que ele visitou os 3 de São Paulo, o São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Os outros clubes eu não sei. E aí, só para acrescentar, para quem está chegando agora na audiência rotativa, também já contei que eu conversei com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, e com o Marcelo Paz, o CEO do Fortaleza, para saber se o Marinacks havia conversado com eles, e a resposta para ambos foi não. O César Filho, vamos Vasco, vamos de Vasco! César, novidade sobre o Vasco, algumas coisas legais, né? Nenhuma procura por goleiro, nenhuma. Os caras estão bastante contentes com o Léo Jardim, inclusive estão trabalhando para a prorrogação do contrato do ótimo goleiro contratado do futebol francês.